Vamos continuar agora com a correção da questão número 6 da turma do 9º ano da Escola Domitiva. Nessa questão, foi dado um desenho. Esse desenho é uma figura de um polígono e esse polígono ele possui vértice, possui lados e possui diagonais. Esse polígono, nesse caso aí, é um octógono. Por quê? Porque possui 8 lados e também 8 vértices. Nesse caso da questão, ele pede o número de diagonais. E o que é diagonais, professor? Diagonais é quando você traça uma linha reta, um segmento reto, né, entre dois vértices não consecutivos. No caso aqui eu chamei esse vértice de A, esse de B e esse de C, somente para exemplificar, e tracei uma diagonal de A a C. Essa pode ser considerada diagonal, porque está sendo traçado por um vértice não consecutivo. Já de A a B eu não considero como diagonal, ok? Então, você poderia calcular a diagonal, né, o número de diagonais desse polígono, traçando todas as diagonais e contando. Lembrando que você ia repetir em algum momento essas diagonais em outro vértice. Como é o exemplo, né, se eu pegar esse vértice aqui, por exemplo, eu já tenho essa repetição e vou traçar todas as outras diagonais. Quando você for observar outro vértice, você vai perceber que já tem uma diagonal repetindo para cá e outra repetindo para cá. E vai haver as repetições. Para isso, você vai lembrar, para você não se atrapalhar na contagem, você vai lembrar da fórmula ensinada nas séries anteriores. O D significa diagonal, número de diagonais, e o N, número de lados. Então, sabendo disso, você pode substituir a fórmula da seguinte maneira. Número de diagonais vai ser N, esse N significa o número de lados, então a gente sabe que a figura tem 8 lados, então eu vou substituir o N aqui por 8, vezes N novamente é 8, menos 3, dividido por 2. Fazendo as contas, a gente tem 8, resolvendo primeiro os parênteses, né? 8 menos 3 vai dar 5. 5 vezes 8 é 40. 40 vai dividir por 2, que no caso aqui eu tenho 20 diagonais. Então, está resolvida aí a questão número 6, que vai totalizar aí 20 diagonais. Agora a gente vai entrar na questão número 7. Nessa questão número 7, a gente vai partir para o cálculo de áreas. A questão 7 e a questão 8 vai tratar do cálculo de áreas. E aí a gente começa a relembrar as fórmulas da série anterior também. Porque no cálculo de área, se eu tenho uma figura com um retângulo, a gente vai usar a fórmula base vezes a altura. A base aqui é 7 e a altura é 3. Então ficaria base 7 vezes 3. Essa área ia ficar 7 vezes 3, que ia dar 21 centímetros quadrado. Centímetro quadrado, a unidade de medida de área, pode ser centímetro, metros, certo? Nesse caso aqui é centímetro, mas não pode esquecer do centímetro ao quadrado, já que a gente está multiplicando centímetro por centímetro. Professor, deu um branco e eu me esqueci da fórmula. O que é que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que o cálculo da área, a gente vai imaginar quadradinhos pequenos. Quantos quadradinhos pequenos cabe aqui dentro dessa figura? Nesse caso, você pode projetar ela da seguinte forma. Aqui desse lado tem 3, então você pode dividir esse lado em 3 partes. Nesse lado aqui de baixo, você vai dividir em 7 partes.
7 partes. E aí, quando você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mais 7, 14, com mais 7, 21, você vai chegar ao mesmo objetivo. É mais trabalhoso, mas se você esquecer da fórmula e quiser entender como é calculado o cálculo de área, é só fazer dessa forma aqui. A outra figura que ele pede para calcular a área, a gente tem uma figura composta. Composta como assim, professor? Você pode observar que essa figura pode ser formada por dois retângulos. Você tem esse retângulo aqui e tem esse outro retângulo aqui, que foi formado agora com a divisão dessa figura. Professor, e como é que a gente vai saber as medidas? Olha só, você nesse caso, você já tem a medida da base, que é 10, e a medida da altura. Então, automaticamente você pode calcular essa área aqui, que eu vou chamar de área 1. Essa área 1, que é base vezes altura, a gente tem a base 10, vezes a altura, que é 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 10 vezes 2, que vai dar 20 centímetros quadrados. Então, eu achei a área dessa parte aqui. Vamos achar agora a área 2. A área 2 vai depender desse pedaço, né? Esse pedaço aqui e esse outro pedaço aqui. Como é que eu vou descobrir esses pedaços, professor? Simples. Observe que o tamanho total aqui é 9. Mas esse pedaço é 2. Se eu transferir ele para cá, dá a mesma medida. Então, tirando de 9, tirando 2, a gente vai ficar com 7. Então, esse pedaço aqui, essa medidazinha aqui, é 7 centímetros, que é esse pedaço. Já esse aqui, se você observar, você tem 10 aqui. E tem esse pedaço que vale 6. Se eu tirar 10 menos 6, vai sobrar esse pedacinho que é o mesmo tamanho desse. Então, 10 menos 6 sobra para cá 4 centímetros. Então, agora eu já tenho a base e tenho a altura, se você virar essa figura ao contrário. Então, a área 2 vai ser base, que é 7, vezes a altura, que é 4. 7 vezes 4... a gente sabe que dá 28 centímetros quadrados. Terminou, professor? É a área final? Ainda não, porque você tem que juntar os dois pedaços, porque a figura é composta dos dois pedaços. Então é só você somar os dois pedaços. Né? 0 mais 8 dá 8, 2 mais 2 dá 4. Então tem uma área total de 48 centímetros quadrados. Ok?